começar mais uma matéria aí da gente, o tabernáculo de adoração. Você ainda não tem aí, então pega uma folhinha para você anotar essa matéria. O tabernáculo de adoração. Vai já abrindo aí em 1 Pedro capítulo 2, por favor. Mas o que a gente tem que entender, o que eu quero que vocês entendam nessa matéria, é a realidade de que nós fomos chamados para criar um ambiente de adoração aonde nós estivermos. Ok? Nós, ao longo desses 2 trimestres que já passaram, nós falamos muito sobre o conceito de adoração. Nós falamos como adoração na nossa vida diária, nós falamos aquilo que nos impede na nossa adoração, na nossa vida de adoração. Agora, com essa matéria, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses ensinos e nós vamos aplicar para que nós possamos ajudar outras pessoas a adorarem a Deus. Como é que eu posso ajudar outras pessoas? Quais são os conceitos básicos que eu tenho que ter para ajudar outras pessoas a entenderem o Deus a quem nós servimos? O nosso privilégio, então, gente, é revelar Jesus aonde nós estivermos. Esse é o nosso privilégio. E nós somos chamados de sacerdotes, não é à toa. Nós somos chamados de sacerdote porque Deus nos separou para si. E 1 Pedro capítulo 2, verso 9, você já conhece, vai trazer um entendimento básico da nossa chamada como sacerdote. Antes de ler 1 Pedro, eu quero que você anote aí por favor, Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, verso 6, e também o verso 15, vai trazer uma palavrinha que tem roubado muito, gente, da nossa percepção espiritual, para que a gente possa agir como sacerdote. E essa palavra é nicolaítas. Nicolaítas. O que são os nicolaítas? A palavra nicolaíta é aquele que derrota o povo. Nicolaíta. E a Bíblia fala aqui em Apocalipse, na igreja de Éfeso, por exemplo, que eles tinham abandonado o primeiro amor. Olha, eu entendo a obra de vocês. Vocês são zelosos na obra de vocês, mas vocês perderam o primeiro amor. Eu entendo que vocês estão querendo fazer aquilo que eu chamei vocês para fazerem, mas vocês perderam a paixão por Deus. Não obstante, ele fala assim, pelo menos eu entendo que vocês não aturaram os nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Os nicolaítas, gente, segundo o entendimento de alguns teólogos, eles significam aquele ministério, aquela pessoa que não deixa o outro agir. Ok? Não deixa você agir como você deve agir. Isso é um nicolaíta. Então, algumas palavras, alguns teólogos creem que essas duas palavras, que é Nikkei e Laite, nicolaítas, você vai ter na sua apostila, descrevem uma filosofia de ministério que despoja o sacerdócio do povo de Deus e restringe este somente a líderes. Ou seja, olha só o entendimento que está na igreja hoje. O líder de louvor é quem louva. O pastor é quem prega. Está com necessidade, quem é que você chama para orar? O pastor. Esse é um espírito nicolaíta. Esse é um espírito que para você de agir e de representar a Deus aonde você estiver. Você tem que esperar 5 horas, porque o trânsito do Rio de Janeiro nada é menos de 5 horas. Você tem que esperar 5 horas o pastor chegar, porque você ligou o pastor de manhã, para ele vir orar pela sua sogra, e demorou 5 horas que você poderia ter orado por ela ali, naquele momento, pelo seu vizinho, naquele momento. Mas o espírito, a mentalidade nicolaíta, não permitiu com que você agisse. E no Novo Testamento nós temos o entendimento de que nós somos sacerdotes de Deus.
Nós somos sacerdotes de Deus. Gente, a religião nos ensina então que a nossa função é que determina quem nós somos. Mas a realidade do reino de Deus é que a minha identidade é que determina a minha função. Eu sei que eu sou filho de Deus, porque eu sou filho de Deus, eu sou representante da graça e do caráter de Deus onde quer que eu vá. E esse espírito nicolaíta tem roubado o nosso privilégio de nós agirmos como embaixadores de Deus. Então é aí que nós entendemos 1 Pedro capítulo 2, verso 5. E lá no verso 5 ele começa dizendo assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todo esse verso do capítulo 9, quando você lê geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele está querendo dizer que você é santo. Você é santo. E santo quer dizer 3 coisas. Santo quer dizer que você é separado para Deus. O verso 9, se você quiser botar tudo isso num pacote só: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, santo. Você pertence a Deus. Número 1, eu sou separado para Deus. Número 2, eu sou separado para um propósito específico. Todo cristão, todo crente, toda pessoa nascida de novo, toda nova criatura é santo. Tem um propósito específico. E olha só como é que a Bíblia, a mensagem, ela traduz esse verso 9 aqui. Diz assim: mas vocês são escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal, e para serem um povo santo, são instrumentos de Deus. Diga comigo: eu sou instrumento de Deus. Isso, são instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele. E para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Isso é ser sacerdote. E o que eu quero ver com você hoje, gente, é a função do sacerdote. Nessa nossa aula, eu quero ver com você o que um sacerdote faz. Êxodo capítulo 19, verso 5 a verso 6, só anote aí, eu vou ler rapidinho para você. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Diga mais uma vez comigo: eu sou instrumento de Deus. Diga: eu sou sacerdote de Deus. Diga: eu sou santo. Vira para o teu irmão e fala assim: você é santo. Você é separado para Deus. Você é separado para um propósito. Você é separado para uma nova vida. Isso é ser santo.
Ser santo não é somente ser separado de. Nós somos, presta atenção, nós somos separados de porque nós somos separados para. É o separado para que define do que nós fomos tirados. Se você então foi retirado do reino das trevas e foi colocado no reino da luz, você está no reino da luz. Isso quer dizer que o reino das trevas passou para você. É uma nova realidade. Ser santo é viver numa nova realidade. Não é viver eu não posso, eu não preciso fazer isso. Porque existe algo dentro de mim que me motiva mais a fazer o que é correto do que eu fazer errado. Isso é viver para Deus. Essa é a nossa perspectiva. Então, o que sacerdotes fazem? Número 1, sacerdotes em geral ensinam a nação em como adorar a Deus. Bote aí, número 1. O que sacerdote faz? Ensina a como adorar a Deus. E aí você junta 1 Pedro 2,5 e 1 Pedro 2,9, e ele te dá a finalidade disso. Você é nação santa, sacerdócio real, para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais. Por isso é que 2 trimestres nós falamos só sobre a adoração. Para que você entenda que a adoração na sua vida diária vai servir para você ensinar outras pessoas a viverem. E quem é que faz isso? Os sacerdotes. Os sacerdotes ensinam como adorar a Deus, a como oferecer sacrifícios espirituais, vamos prestar atenção nas palavras, agradáveis a Deus. Lembra que a adoração é nós respondermos de forma favorável à influência do Espírito, e a nossa adoração para Deus. Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer que nós devemos oferecer, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. 1 Pedro está corroborando com isso. Nós devemos ensinar a nação em como adorar a Deus, como oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Qual é a única adoração que Deus aceita de você? Jesus. Cristo em vós é a esperança da glória. O seu jeito de adorar não muda o mundo. O que muda o mundo é o jeito que está prescrito na palavra de Deus. É a vida com Cristo, é a vida pelo Espírito, é o fruto do Espírito. Isso é a nossa adoração. Em como oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo e proclamar. O que nós vamos ensinar outros? A proclamar. Nós ensinamos outros a proclamar as virtudes. O que é proclamar? Declarar, anunciar quem Deus é. É nosso papel como sacerdote. Não como sacerdote porque nós estamos fazendo o 3º ano e por isso nós somos mais espirituais. Aquele que é filho no Novo Testamento é sacerdote. Então você pode estimular outros crentes que são seus amigos, que estão na sua igreja, a agirem como sacerdotes. É nosso papel, é nosso privilégio. Mas eu estava pesquisando aqui na Bíblia, lá em Oséias capítulo 4, abra lá comigo, porque nós precisamos prestar atenção. Eu estou falando para você que o que sacerdotes fazem. Número 1, sacerdotes ensinam a nação, ensinam outras pessoas. E eu constantemente falo para você aqui nesse curso, que nós estamos sendo ensinados para que nós possamos ensinar outras pessoas. E olha só o alerta que Deus traz através do profeta Oséias. Oséias, depois de Daniel. Oséias capítulo 4, verso 6. A gente conhece esse verso muito bem. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Mas agora, de quem que é a culpa? E o sacerdote, gente, não é o pastor. Somos nós
cada um de nós. Somos nós. E olha só, a Bíblia, a mensagem diz assim, olha só. O meu povo está sendo destruído porque eles não sabem o que é o correto e o que é o errado. Vocês que estão tendo o entendimento do que é adoração, nós é que devemos passar esse conhecimento para as pessoas. Continue lendo aí comigo. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. E a Bíblia, a mensagem coloca, te esquecestes da revelação de Deus. Lembra que eu falei para você que a revelação, ela tem que ser constantemente regada? Porque se você obtiver revelação hoje, amanhã você esquece. E a revelação precisa estar constantemente diante dos teus olhos. Sabe, a gente falou sobre a vida de gratidão. Ah, pastor, mas isso aí eu já sei. Mas é a vida de gratidão. Lembra que nós falamos do Salmo 100? Que abre os portões para a manifestação da presença de Deus. Revelação, porque rejeitastes a revelação de Deus. Lá no final do verso 12 diz assim: o meu povo, deixa eu ver aqui. Não, verso 10. Comerão, mas não se fartarão, falando aí dos sacerdotes. Entregar-se-ão a sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Ou seja, eles pararam de ter revelação, porque eles deixaram de adorar a Deus. Eles deixaram de responder à influência de Deus. E uma vez que o coração, presta atenção nisso, uma vez que o coração se fecha, Deus não consegue mais revelar da sua palavra para você. Você lembra da parábola do semeador? Vários tipos de coração. Até mesmo o último tipo de coração, um solo propício, aquela semente frutificou o quê? 30, 60 e 100 por um. Porque depende da abertura do seu coração, gente. Você pode vir para cá já pensando, não, eu sei o que o pastor Bené vai falar, eu sei o que o pastor Rafa vai falar. Gente, a pastora Deise estava pregando no domingo passado. A pastora Deise, você conhece a esposa do pastor Hélio? E ela estava falando sobre as manifestações quando Deus chama as pessoas. Quando Ele chama com uma vez, Ele chama duas vezes, Moisés, Moisés, Abraão, Abraão. Um versículo que ela leu em 1 Samuel, capítulo 3, verso 21, mexeu comigo. Eu estou meditando nele até agora, de que Deus se manifesta em Siló. Siló, lugar de descanso, lugar de segurança. Isso tem falado comigo, porque eu estava atento, gente. Eu estou trazendo esse testemunho para que você entenda, que você pode ouvir a mesma palavra que você ouve ontem, que você ouviu ontem, mas o Espírito Santo vai trazer algo diferente para você. E preste atenção, gente, nós estamos sendo formados para que nós possamos influenciar outras pessoas. Você é sacerdote de Deus. Você está sendo preparado aqui, eu bato isso aqui profeticamente sempre com você. Você está sendo preparado para ensinar. Você está sendo preparado para ensinar uma pessoa, a sua família, um grupo de pessoas, a sua igreja. O Bené já profetizou para você que você vai tocar nações com a tua música. E é isso que nós cremos, gente. Ouvidos atentos, ouvidos atentos. Nós fomos chamados para ensinar a nação como adorar a Deus. Com o nosso estilo de vida, nós mostramos às pessoas como nós podemos adorar a Deus. Com o nosso estilo de vida, nós mostramos às pessoas como nos relacionar com Deus. Esse é o ponto número 1. O que os sacerdotes fazem? Ensinam. Okay? O que sacerdote faz? Ensina. Número 2. O que sacerdote faz? Sacerdote edifica e cuida do tabernáculo. Um sacerdote, ele foi chamado para edificar, ou seja, para levantar
E depois que ele estiver levantado, ele foi chamado para cuidar do tabernáculo. E o que é o tabernáculo? Na sua apostila vão ter várias descrições do que é o tabernáculo. Eu vou ler aqui e vou dar a ênfase em um. Mas o Espírito Santo talvez possa fazer uma iluminação em alguns outros. Veja bem, um tabernáculo era um santuário. Ou seja, o lugar da santidade e do caráter de Deus. O tabernáculo era o lugar da habitação de Deus. Tudo isso tem referência, depois você vê, tá? O santuário era o tabernáculo da congregação, o lugar do encontro com Deus. O tabernáculo era a casa do Senhor teu Deus, um lugar para a família de Deus. E o tabernáculo era o tabernáculo do testemunho, ou seja, um lugar de comunhão com Deus. Toda vez que nós falarmos sobre a palavra tabernáculo, nós vamos entender que tabernáculo quer dizer um lugar de encontro com Deus. O que você foi chamado para fazer? Edificar um lugar de encontro com Deus, para que outras pessoas possam se encontrar com Deus através da sua vida. Você é sacerdote. Diga comigo, eu sou sacerdote. O que sacerdote faz? Número 1, ensina. O que sacerdote faz? Número 2, edifica e cuida do tabernáculo, de um lugar de encontro com Deus. As pessoas vão encontrar com Deus através de você. Através de tudo aquilo que nós já falamos sobre o que é a adoração, as pessoas vão encontrar com Deus através de você. Você lembra que nós falamos que a figura principal da nossa adoração é o Pai? A nossa adoração aponta para o Pai. A nossa adoração volta para o Pai, por intermédio de Jesus, pela influência do Espírito Santo. Deus está envolvido do início, no meio e no final da nossa adoração. Quem é que começa a nossa adoração? Deus. Quem é que recebe o produto final da nossa adoração? Deus. Então vem dele, é por ele e é para ele. Tudo. A nossa vida, em resumo de adoração, é tudo por Ele, que vem dEle e para Ele. É a nossa vida de adoração. Então nós fomos chamados, gente. Está lá em Números, capítulo 1, anote aí, Números, capítulo 1, verso 49 a 53, a chamada dos sacerdotes para criarem um lugar de encontro com Deus. Nossa chamada, gente, não é apenas ter encontros com Deus como filhos que nós somos. Você não ama o seu pai? A Bíblia diz que pelo Espírito nós podemos chamar a Deus de Pai. Abba, Pai. Números 1, 49 a 53, ok? Números 1. Pelo Espírito nós podemos chamar a Deus de Pai. Mas também não é gostoso, depois que você tem esse relacionamento com Deus, que você descobre essa revelação de Deus, que Deus é seu Pai, de correr para uma outra pessoa e de ensinar a ela que Deus é Pai, para que ela possa se relacionar com Deus o Pai. E quando ela se relaciona com Deus o Pai, e você se relaciona com Deus e Pai, aí você se junta com ela e vocês dois juntos se relacionam com Deus o Pai, e onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Você foi chamado para criar esse tipo de ambiente. Na sua empresa, onde você estiver trabalhando, as pessoas do reino das trevas. Outro dia a minha esposa chegou lá em casa, mas ela, não, porque minha chefe fez isso, minha chefe fez aquilo. Pergunta básica, ela é nascida de novo? Não. Então você pode esperar isso dela. Agora, você é luz. E a luz expulsa as trevas. Então, com aquilo que você tem dentro de você, você tem poder suficiente para expulsar as trevas e mudar um ambiente. Eu estou falando o que a Bíblia fala. Você tem o poder para mudar o ambiente da sua empresa, da sua casa. Começou a brigalhada, ora,
decreta, abre os teus lábios, usa o nome de Jesus, cria um ambiente espiritual, perdoa, ama, enche de alegria a tua casa. Esse é o padrão do reino de Deus, e Deus se manifesta nesse lugar. Você foi chamado não somente para ter um encontro com Deus, como filhos, mas para criar encontros. Nossa, pode anotar isso aí. Eu fui chamado para criar encontros com Deus. Pois vai, bota no Facebook para todo mundo ver. Eu fui chamado para criar encontros com Deus. E pode botar a pergunta: quem quer encontrar com Deus? Aí, festa lá em casa. Quer encontrar com Deus? Encontros, gente. Esses encontros são oportunidades. Esses encontros são oportunidades onde Deus possa se manifestar para outras pessoas. A Bíblia fala que Deus quer ser conhecido. Tito capítulo 2, verso 4. Para que todos sejam salvos. E salvação é o quê? Alegria, prosperidade, bem-estar, segurança, para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando você cria um ambiente de adoração, outras pessoas têm a oportunidade de encontrar o Deus em quem você serve. Número 1, nós fomos chamados para ensinar a adoração, outras pessoas a adorarem, a ajudar outras pessoas a adorarem de forma que agrada a Deus. Número 2, nós fomos chamados para edificar e cuidar do tabernáculo, ou seja, de um lugar onde pessoas podem encontrar com Deus. Abra comigo então aí, vamos ver os próximos em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 10. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Você entende que Deus nunca quis fazer separação de ninguém? Quando Deus criou o homem, a própria existência do homem, o homem não vivia separado de, o homem sempre viveu separado para. A existência de Adão era sempre separado para Deus. Tudo que ele fazia era para Deus, era para agradar o pensamento de Deus. O pecado entrou no meio e trouxe uma separação do desejo do homem e o desejo de Deus. O desejo de Adão sempre foi o desejo de Deus. O pecado veio, entrou no meio desse relacionamento e criou um vácuo, onde agora existe o meu pensamento e o pensamento de Deus. E naquele momento, o homem deixou de ser o sacerdote de Deus, o representante legal de Deus. Mas ao longo da jornada, pessoas foram aparecendo como Sete, como Enos, e eles foram se separando para Deus. A Bíblia diz que no tempo dos filhos de Sete, Enos, naquele tempo, houve uma separação entre os filhos de Deus e os filhos de Caim. Separação. Por quê? Nós queremos viver para Deus. Vocês querem viver para vocês mesmos. E aí Deus foi então contando com essas pessoas que tinham um coração voltado para Ele. E Deus então separou aqui, no livro de Deuteronômio, você vê a separação de uma tribo. Por que que essa tribo foi separada? Por que você acha que Deus não queria usar todas as tribos? A Bíblia fala que Israel havia sido chamado para anunciar, para proclamar. Mas houve uma tribo que tinha sido mais fiel do que todas as outras, no tocante às coisas de Deus. E essa foi a tribo de Levi. Eu já falei aqui para você, os nomes dos filhos de Lia trazem uma certa progressão naquilo, na sua vida de adoração. Veja bem, Lia dá o seu primeiro filho, Rúben. Rúben significa, eis aqui um filho. Tudo começa no reino espiritual com a tua filiação. Tudo
começa, Deus começa a te usar a partir do momento que você se torna filho de Deus. Depois ela gera Simeão. Simeão significa eu ouço, eu obedeço. Então o segundo patamar da nossa vida de adoração é um filho que obedece. Mas aí vem Levi. Levi significa eu me ligo a você. Porque tem muita gente que obedece porque tem que obedecer. Pastor, eu estou aqui nessa igreja porque Deus mandou. Eu não queria estar não, porque eu não gosto muito do Senhor não. Mas Deus mandou, então eu estou aqui. Nunca se ligou e nunca vai produzir. Vai obedecer, mas nunca vai produzir. O terceiro nível então da nossa vida de adoração é quando nós nos ligamos. E o quarto nível é a manifestação final. Judá, louvor, adoração. Então essa tribo aqui, ela tinha sido separada justamente para isso. Porque ela tinha sido fiel. Por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor. Para estar o quê? Diante do Senhor. Para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Eu continuo dizendo, até o dia de hoje. Naquele tempo, uma tribo. Hoje, um povo espiritual. Verso 9, pelo que Levi não tem parte na herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Gente, se você olhar para o natural, você às vezes como sacerdote, você olha para o natural e fala, poxa, mas o meu irmão está prosperando e está... Mas aí você lembra que a fonte da sua prosperidade é que faz você seguir adiante. O que adianta o camarada lá fora ilegalmente ganhar R$1 milhão? O que adianta? Voa. Mas você tem o princípio da prosperidade. A sua prosperidade começa e não termina. Você tem sempre, para que sempre, em toda generosidade, você possa ter sempre. Porque o Senhor é a tua herança. Eu falei para você no início que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos separados para Deus. Eu falei para você que nós somos separados para um propósito. E o propósito que Deus tem para você, Deus faz chegar os recursos para que você possa cumprir isso. Por isso é que nós existimos como escola. Nós existimos como escola para que você possa ser um sacerdote que ensina. Nós existimos como escola e é um prazer para a gente vir aqui toda segunda-feira para que você possa saber como criar um tabernáculo de adoração a Deus. Nós vamos ver isso na próxima aula. A Deus, mas que outras pessoas possam beneficiar da sua adoração a Deus. Nunca é para o entretenimento do homem. A adoração é sempre para Deus. É claro que o negócio é tão profundo que chama a atenção de outras pessoas. Se torna bonito para outras pessoas. Mas a gente vai ver isso aí na próxima semana, tá bom? Deus te abençoe. Vá na paz.